Boa noite a todos. Estou aqui com a Jéssica Donelli. Ela trabalha muito com cidadania. Como a galera faz muita pergunta, eu gostaria de chamá-la, porque ela é especialista no assunto. Eu tirei minha cidadania já tem muitos anos e eu não sei mais explicar as coisas. Então, estou chamando a Jéssica aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Léo. Obrigada pelo convite. E a gente está aqui, né, num cenário bem legal aqui para vocês, mostrando um pedacinho também de Cork, já que o Léo mostra aí bastante de Cork para vocês. Marina aqui na Irlanda. Market. Aqui é a Marina Market. Primeira coisa, por que você saiu do Brasil? Na verdade, sair do Brasil nunca foi um desejo, né, enquanto eu estava lá. Eu queria, na verdade, viajar, eu queria ter condições de conhecer lugares, estudar inglês, eu queria um trabalho melhor, pleitear melhores salários, já que eu fazia faculdade e tudo, né? Então eu queria descobrir o mundo. Eu decidi fazer um intercâmbio, né? Eu fui para Nova Zelândia e quando eu fiz esse intercâmbio, aí que surgiu o desejo de ficar fora do país. Quando você foi para Nova Zelândia? Eu fui em 2014. Então, quando eu fui em 2014 para Nova Zelândia, eu, na verdade, com 1 ou 2 semanas, eu falei, eu acho que se eu voltar pro Brasil, para eu conseguir sair de novo, vai ser mais difícil. Vai ser muito difícil com as condições que eu tinha, né? Então, para mim, foi uma escolha permanecer fora do Brasil depois que eu descobri todas as oportunidades que a gente tem aqui fora. E da Nova Zelândia, você veio direto para Irlanda? Da Nova Zelândia, eu fui para Itália, eu fui fazer meu processo de cidadania italiana, 8 meses lá durante o meu processo, foi uma situação bem complicada, eu fui pesquisar pelo preço e pelas indicações, acabei acreditando em algumas indicações falsas da internet, né, e contratei uma pessoa que acabou, no final das contas, me dando um golpe. Então eu fiquei na Itália, o que era processo, geralmente levava 3 meses, o meu processo levou 8 meses, porque eu tive que fazer tudo sozinha de novo. Depois disso, fui para a Alemanha, passei acho que uns 2, 3 meses na Alemanha, trabalhei lá em uma sorveteria, e depois o plano já era vir para a Irlanda, né, porque o meu marido, que na época era meu namorado, ele estava aqui, a intenção já era morar na Irlanda, porque a gente já morava na Nova Zelândia, então a língua se fala lá é o inglês, a gente tinha aprendido o inglês, e um país onde poderíamos morar sendo cidadãos, né, que no caso eu seria cidadã italiana, cidadã europeia, e ele com visto de cônjuge, né, poderia estar comigo onde eu estivesse dentro da União Europeia. Então a gente acabou optando pela Irlanda, por ser um país muito promissor, né, em questões de emprego. Depois de uns 2 anos aqui, eu reclamei muito da chuva, tá? Como muita gente reclama da chuva. Hoje tá chovendo bastante, inclusive. Reclama da chuva, reclama do frio. E eu também passei por isso, porque eu morava no centro de Dublin. O que eu conhecia da Irlanda era eu andar de bicicleta pro trabalho debaixo de chuva, ter 2 empregos para poder ganhar mais e pagar aluguel, pagar tudo, e morando num flatzinho que não tinha nem aquecimento. Só falta você falar que chegou em novembro também. Não, né? Eu cheguei em setembro. Setembro tá bom ainda, porque novembro é bravo. E aí, o que aconteceu? Eu 2 anos depois, eu falei, gente, não quero viver isso aqui. E aí, voltei pra Itália. Tentei morar lá na Itália 2 vezes, na verdade, foi essa segunda vez que eu tentei morar na Itália, mas a burocracia, assim, me engoliu, e eu falei, não, gente, eu sei que na Irlanda as coisas se resolvem com um clique, as coisas se resolvem com... Às vezes demora um pouquinho, mas... demora um pouquinho, mas se resolve. Mas comparado à Itália, a Irlanda é muito prática, assim. Aí eu falei, não, eu vou voltar. É muito difícil morar lá, dependendo da economia do país. Se você saiu do Brasil e foi direto para a Itália, talvez você não sinta isso. Você sinta que você está num lugar muito bom. Porque você está saindo burocrático por burocrático. Então, meio é a mesma coisa, né? Exato. De um burocrático para um outro burocrático que tem os seus absurdos, mas pelo menos você tem segurança, você tem melhor qualidade de vida, né? Tem todos os prós ali. Mas eu já tinha morado em alguns outros países de primeiro mundo. Você gostou da Alemanha? Eu gostei muito da Alemanha. A Alemanha parece bem organizada, né? É muito organizada, mas o plano já era vir pra cá, né? Eu precisava trabalhar logo, fazer as coisas andarem. Eu não falava alemão. Na verdade, a Alemanha pra mim foi só uma passagem, porque eu arrumei um trabalho lá e era pra trabalhar com italianos. 3 meses. De 2 a 3 meses, mais ou menos. Legal. E o seu marido, ele tem a cidadania por você? Não, agora ele tá aplicando pra cidadania irlandesa, porque já faz 5 anos que ele reside aqui com o visto de cônjuge, mas ele não quis se naturalizar na cidadania italiana porque é muita burocracia, e depois que você faz um processo de cidadania italiana,
você precisa informar sempre as autoridades italianas aonde você mora. Você tem que fazer o teu registro de residência e ele se naturalizando é um processo que primeiro levaria 4 anos para ficar pronto. E sempre essas amarras, né, da Itália que eles vão sempre irritam. apertando, parece que eles vão Irrita dificultando, muito, né? Irrita muito a gente porque é uma coisa assim, cara, se tá pedindo pra eu te informar onde eu moro, eu tô te informando. Aí você quer levar 6 meses pra aprovar a minha informação que eu tô te dizendo onde eu moro? Não tem o que aprovar, eu tô te dizendo onde eu moro. Com eles é tudo muito difícil. Antigamente não tinha nada de italiano, agora parece que tem que provar, né? B1, B2, alguma agora coisa assim, pra cônjuge que vai fazer naturalização. Eles vão sempre apertando parafuso. Sempre. E essa história de fazer processo na Itália, que as pessoas, é o processo que as pessoas geralmente conhecem, que é o processo que vai pra Itália, está extremamente perigoso e muito mais inviável agora. Mas né? perigoso no que sentido? Em golpe, essas coisas? Porque aconteceram tantas coisas erradas durante todo esse tempo que a Itália saturou. Eu vi algumas notícias. Muita notícia, muita notícia. Complicado. Toda semana a gente caindo em golpe, toda semana comune sendo investigado, assessoria que se aproveita dessa grande demanda de descendentes de italianos que somos no Brasil para fazer dinheiro. Eles não têm responsabilidade em cima da documentação da pessoa, a responsabilidade em cima da residência da pessoa, porque na Itália, para você ter o direito de fazer o seu processo na Itália, você tem que informar para as autoridades que você tem a intenção de morar lá. Não é nada fora da lei você ir para a Itália, chegar lá, fixar sua residência no comune, e aí vai chegar um oficial na sua casa, um policial italiano, e ele vai verificar se você realmente mora lá. Eu fiz isso. Isso. Rapaz, Só que você tem que ficar lá durante todo o processo. Aí vamos supor, seu processo levou 4, 5 meses para ficar pronto. Aí você pegou o seu passaporte, sua identidade e foi embora. Você faz isso? Ok, você não fez nada fora da lei, porque durante o seu processo você estava lá, sim. Você realmente era residente. E quando você saiu, você veio para Irlanda, você transferiu a sua residência através do AIRE. Então tá correto, só que imagina isso vezes milhares de pessoas, multiplicado por milhares de pessoas. A Itália, ela se sente usada. Não cobro nada a mais por isso. O processo administrativo do comune não pode cobrar da pessoa por isso. E vem brasileiro, muitos nem ficam no imóvel, residência fictícia, e por esse motivo as cidadanias são canceladas. E as pessoas... pode cancelar, é? Sim, tem muita cidadania cancelada, até de jogador de futebol, que eles fazem as tramóias aí, de gente famosa, um monte de gente. No meu perfil, lá no Instagram, tem um monte de gente que procura ajuda, que fez processo de cidadania 6 anos atrás, 10 anos atrás, e a cidadania é cancelada agora porque eles estão revirando tudo. Eles estão investigando as coisas para ver todos esses processos, como foram feitos durante os anos. E aí o que tem... Mesmo de sangue pode ser revogado? Não é o seu direito que é revogado, é a maneira que você fez o processo. A maneira que eu fiz, entendi. Então, aquela cidadania que você fez, ela é cancelada e você pode aplicar de novo, só que da maneira certa, entendeu? Então, não é o seu direito que é interrompido. Galera, ó, vocês ficam espertos aí, hein? Porque golpe é o que mais aplica. Principalmente cidadania entra no desespero da pessoa, né? Isso é muito triste. A pessoa quer e aí promete uma coisa, né? E é caro também, dependendo da situação. A pessoa paga e leva golpe, né? E eu também passei por isso. Eu não tinha muito dinheiro. Eu tinha um certo valor, dava para pagar a cidadania. Mas um bom profissional cobrava muito mais caro do que aquilo. E aí, como eu já morava fora, eu morava na época na Nova Zelândia, eu falei, cara, eu já sei como funciona no exterior, eu já tô mais esperta, tudo. Só vou contratar alguém ali só pra fazer o serviço de intérprete pra mim, porque o processo eu já conheço, eu já tinha estudado sobre o processo. Imagina, eu cheguei na Itália, tudo diferente. Tudo que eu tinha estudado, eu não sabia, nada fazia sentido. Nada era feito conforme eu tinha aprendido, sabe? Porque na Itália as coisas funcionam do jeito que cada um quer. Cada oficial de comune tem sua regra, tem o seu jeito de trabalhar, e se a empresa não informa o cliente como é feito, o cliente simplesmente acredita e vai descobrir 10 anos depois que a cidadania dele foi feita de forma irregular. Quais foram os maiores desafios? Assim? Eu sei que você saiu do Brasil já tem um tempinho, mas o que mais, quando você for para Nova Zelândia, no caso, o que mais ficou apreensivo? Assim? Eu acho que a primeira coisa foi essa questão de me sentir menor por estar em um outro país. Eu me senti inferior. Insegura? Né? Não, eu me sentia inferior mesmo às outras pessoas por não falar
falar a língua. Então, assim, eu achava que as pessoas me enxergavam como se eu fosse uma criança, sabe? Que estivesse aprendendo a falar, então que eu não tinha conhecimento. Então, eu me questionei muito e comecei a me sentir insegura mesmo no início, porque como eu não conseguia me comunicar na língua inglesa... né? Você quer falar e não consegue. Eu queria falar, eu queria explicar, e eu nunca conseguia entrar nos assuntos mais técnicos de nada. Então, as minhas conversas eram sempre muito superficiais, e durante um tempo, isso é normal, porque você está na fase de aprendizado, mas depois de um tempo você começa a querer, né, se expressar melhor. E se nesse meio tempo você sofre algum tipo de trauma, alguma coisa que te trava, impede o seu desenvolvimento. Teve ali um momento que eu parei de acreditar em mim, que eu ia aprender inglês, sabe? Então, a questão da língua para mim foi muito difícil. E como eu comecei a trabalhar na área de serviços, quando eu aprendi a língua, para poder fazer dinheiro e permanecer no lugar, pagar o meu visto, fazer tudo, eu achava, mas isso era um complexo meu, acham que porque elas fazem um serviço braçal, elas não têm mais capacidade de fazer o que elas faziam no Brasil, né? Então, isso acontece muito. A gente tem que entender que é um processo, né? Que vai levar um tempo, que às vezes vai levar anos, e tá tudo bem, tem que curtir o processo. Só não vai desistir, galera, não tem jeito não. A vida é dura, tem que correr atrás e é isso aí. Como é que foi a criação da prática? Olha, a prática, ela surgiu da necessidade do mercado entender uma galera, assim, com informação e com verdade. Eu acho que depois que eu caí nesse golpe da cidadania, muita gente caiu depois e que me procurou perguntando como que eu saí dessa, porque na época eu postei no Facebook e acabei até, meu post acabou viralizando por mais de 600 comentários, mais não sei quantos mil compartilhamentos, e as pessoas me procuravam falar que elas estavam caindo em um golpe, como que eu tinha conseguido terminar o meu processo sozinha. Comecei a ajudar essas pessoas, e depois que eu terminei, né, o meu processo, vim pra Itália, comecei a trabalhar, tirando a roupa de cidadania, as pessoas ainda me procuravam. Um certo momento, assim, que o ciclo começando tudo de novo. Então as pessoas estavam lá, elas tinham visto o meu post, passou um ano, ninguém mais lembrava, e começava a cair tudo em golpe de novo. Alguém precisa falar para essas pessoas como é que funciona o processo de cidadania. Porque o que se via na internet, venha realizar o sonho da cidadania italiana. Fique 3 meses na Itália, ou fique 1 mês na Itália, ou fique 1 semana na Itália. Isso não existe, gente. Você tem que fixar a residência e o processo tem até 180 dias, 6 meses para ser finalizado pelo oficial de comuna. Então, assim, ninguém pode te prometer um prazo. E aquilo eu vi as empresas se aproveitando das pessoas, e as pessoas perguntavam como é que se faz um processo, e a assessoria falava, só me dá tanto aqui que eu resolvo tudo pra você e você não precisa se preocupar com nada. E isso tá errado, porque a assessoria, ela não assina nada no Comune. A assessoria, ela não tem responsabilidade legal sobre nada. Então, se acontecer alguma coisa errada, cliente que vai pra cadeia. Tem até histórias aí de uma pessoa que está processada pelo Estado italiano, e ela nem sabia. Ela ficou sabendo porque foi renovar o passaporte e não conseguia renovar, o Estado não deixou. Quando foi investigar no Comune, tinha uma denúncia da prefeitura contra ele. O processo dele foi feito com uma certidão fraudada em 1990. Então, assim, ele tá sofrendo um processo no Estado italiano, ele pode ser preso. Tudo isso, você acha que a assessoria tá onde uma hora dessa? Não existe mais, entendeu? Então, tudo que é feito no nome do requerente. Quando ele vai pra Itália, é ele que assina. E se ele não sabe o que ele tá fazendo, é ele que vai se ferrar. Quando eu criei a prática, na verdade, primeiro eu criei um Instagram. E aí eu comecei a gravar vídeos pra informar as pessoas, ensinar as pessoas como é que fazia o processo de cidadania da forma correta. Que antes delas entregarem o sonho delas nas mãos de qualquer pessoa, elas tinham que saber o que deveria ser feito. Tudo bem você contratar uma assessoria, mas saiba qual é o trabalho da assessoria e o que ela vai fazer com seus documentos e com o seu nome. Pra onde que ela vai te levar? Qual que é o caminho? E aí, se você souber daquilo, você vai conseguir questioná-la no início, ou você não vai concordar com as políticas dela e você não vai contratar. Não vai contratar, sim. Porque você vai ter informação. Então, o Instagram da prática começou assim, e aí, consequentemente, as pessoas vinham pedir consultoria. Ah, mas você vende? Ah, mas você faz? Tem equipe na Itália? Como é que a gente faz? E daí, a prática começou a profissionalizar dessa demanda. perfil. E aí, eu fui pra Itália e eu fui estudar na Itália. Eu fiz um curso com a ANUSCA, que é o órgão que qualifica os oficiais de comune na Itália. E eu abri uma empresa lá na Itália, em sociedade com uma outra pessoa, e eu fui estudar. Eu fui estudar junto com oficiais de comune. E muita gente não sabe disso. Muitas empresas, muitas assessorias não sabem disso porque a maioria é amador. O pessoal fez o próprio processo e se acha
sou capaz de fazer o processo de outro. Cada documentação tem sua particularidade. E se a pessoa não tem um conhecimento muito aprofundado, aquele cliente pode ter tido um direito interrompido por algum motivo que ela desconhece, porque ela não estudou, e ela só vai descobrir quando chega no comune. Mas quando chega no comune, para ela falar que não é culpa dela, ela abandona o cliente, pega o dinheiro e vai embora. Isso é muito comum de acontecer. Então, o meu medo era pecar por amadorismo. Então, eu nunca quis ser amadora e ganhar dinheiro em cima de ninguém, porque eu, morando aqui na Irlanda, eu sabia que de qualquer jeito eu ia pagar minhas contas. Eu não precisava do dinheiro de ninguém. Eu trabalhava, sabe? Então, quando eu decidi fazer esse trabalho, eu vou fazer sem prejudicar ninguém, porque eu fui prejudicada e eu sei qual é a sensação de ser enganado, sabe? Sim, é complicado. Então, eu fui, estudei, me qualifiquei. Quando eu me senti segura sobre um processo, eu comecei a receber as pessoas na Itália e comecei a fazer esse processo presencial. E depois de um tempo, voltei para a Irlanda, deixei a equipe na Itália trabalhando. Quantos processos você já concluiu, assim, da galera? Eu só posso dizer da prática, né? Porque antes disso eu tinha sociedade com uma outra pessoa. O mérito desses processos é da outra empresa que a gente trabalhava juntos, que foi uma média de 100, 120 processos que a gente fez na Itália. E agora, na prática, desde 2019, teve pandemia, teve grande naturalização, teve um monte de coisa, mas a gente está aí na média de 80, 85 processos Gente pra caramba. concluídos. E a gente tem mais 60 processos no tribunal italiano em andamento, porque agora eu não faço mais esse processo que a pessoa vai para a Itália por achar que não é mais seguro. Eu só faço o processo que a pessoa não vai para a Itália, que é o processo judicial. Esse processo que vocês conhecem de vai para a Itália, para a sua vida, larga o seu trabalho, larga tudo, fixa a residência na Itália, fica lá esperando forever, começa a acabar dinheiro. Eu comecei a avaliar todos esses pontos, os comunes caindo em investigação, e o teu processo, mesmo que não tenha nada a ver com isso, pode parar também, e fica lá 2 anos parado o processo da pessoa, e a pessoa largou o emprego, largou tudo, né? Largou família. Eu tenho educado as pessoas a fazer o processo judicial, que desde junho desse ano, por conta da reforma de descentralização que teve em Roma, não é só Roma que faz o processo judicial hoje, que antes, várias comunes agora. Antes levava 2 anos para fazer esse processo. Hoje, a gente tem processos que foram concluídos com 4 meses. Aí, galera, fique esperto, hein? Você pesquisa se você tem descendente italiano. Eu vou deixar o Instagram da prática aqui, você entra em contato, tudo certinho. E aí, judicial, você não precisa nem sair do Brasil, tá bom, bicho? Você fica tranquilo, entra em contato com a Jéssica lá, que ela dá um jeito. E quando vier pra Irlanda, já venha com a cidadania, porque aí não precisa, você já sai do Brasil, fez o processo, sai do Brasil, sai com a cidadania. E aí começa a vida aqui já como cidadão. E o passaporte pode, do Brasil pode pedir o passaporte. Faz o passaporte chega, sim. Só a identidade que não, né? A identidade não, a identidade faz aqui. Quando mudar o ID. Quando mudar o ID, faz aqui. Mas é muito seguro, tá? É feito por advogado italiano, é um processo que você entra contra as filas ilegais do consulado do Brasil, que essas filas de 10 anos do Brasil são ilegais. Então é um processo que já tem jurisprudência, é um processo muito seguro, muito mais seguro que o administrativo, porque no administrativo você está dependendo do bom humor do oficial e de tudo que acontece na Itália. E dentro de um processo judicial, paga mais barato porque você divide com a família, coloca os familiares num processo só e divide os valores, fica muito mais barato. Aí, galera, dica boa, tá vendo? Você pega esse mão de vaca do seu primo, ou seja lá o que for, você manda dividir pra ficar mais barato, cara, tá lá bom? No perfil da prática tem uma continha que a gente fez da diferença entre o processo administrativo e o judicial. Eu faço com famílias muito grandes, né? Geralmente com acima de 5, 10 pessoas, mas com 10 pessoas tem gente pagando 5 mil reais num processo de cidadania italiana, sendo que se fosse fazer na Itália, ia ter que desembolsar 30 mil, 40 mil reais. Então é muito mais seguro e muito mais barato e tem jurisprudência. Então assim, hoje em dia eu acredito que o processo judicial é o futuro da cidadania italiana, e a Itália também tá de saco cheio dessa coisa das pessoas vão pra Itália, usam a Itália e saem daqui, sabe? Então eu acho que a partir da gente, nós que somos os profissionais, somos nós que temos que orientar os clientes a fazer o que é o certo e não só ficar querendo ganhar dinheiro a qualquer custo, em cima de qualquer coisa. Beleza. Bom, então vamos simular aqui. Eu tenho a documentação em mãos, base, mandei pra você. Quanto tempo, sem muitas exceções, no trâmite normal, quanto tempo iria demorar? Documentação pronta, certificada, tudo certinho. Depende do tribunal que vai fazer o processo. Mas hoje, esse cenário de 2 anos, ele tem reduzido pelo menos 50%. Ok. Então, assim, pelo menos 2 anos não vai levar mais o processo. E tem algum máximo? Eles são obrigados? 2 anos, 730 dias, que é que o É lei? é decreto. Que o consulado no Brasil deveria finalizar um processo dentro de 730
30 dias. Acontece que nós somos muitos e o consulado não dá conta. Então a gente entra com um processo contra as filas do consulado que não consegue atender o prazo. E aí o juiz, ele tem que atender também esse prazo. Então o máximo seria 2 anos. Porém, com a descentralização, hoje muitos juízes não precisam mais atender uma demanda muito grande de processo e eles acabam agendando audiência para 2, 3, 6 meses, 8 meses, 1 ano. Então vai depender do juiz, vai depender do tribunal, mas no perfil da prática eu criei também uma interface lá no nosso site, onde você digita o comune do seu antepassado italiano e você consegue descobrir qual é o tribunal que vai ser feito o seu processo e se nós temos algum processo nesse tribunal, quanto tempo está levando. Legal isso. E, por exemplo, se eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho que mandar para o consulado do Rio ou eu posso utilizar um outro estado caso a fila esteja... Não, você tem que ser no consulado onde você é residente. Ok. E no Rio de Janeiro, no caso, a gente chama de loteria da cidadania, porque eles dizem que não tem fila. Se você conseguir agendar um horário no site do consulado, que é o Prenota-me, você vai ser convocado. E realmente, isso é verdade. Se você conseguir um agendamento, você vai ser convocado e seu processo vai levar menos de 730 dias. Está dentro da lei. Acontece que, pelo número de ligações, pelo número de acessos, ninguém consegue fazer agendamento. Então as pessoas ficam, às vezes, 2 anos fazendo agendamento. Aí começam brasileiros, né, a fazer as coisas do jeitinho, a colocar bases aqui na Europa, porque o servidor é de Roma, então eles colocam base na Holanda, colocam um monte de robô pra ficar tentando agendamento. As pessoas do Brasil pagam pra eles. Então eles ficam 24 horas tentando acessar o site do consulado pra poder conseguir um agendamento pra aquela pessoa que pagou 2, 3 mil reais. E aí quando ele consegue, a pessoa paga. Só que se chega no consulado lá do Rio de Janeiro e por algum motivo eles forem olhar o IP, desconfiarem que não é a pessoa que agendou, eles podem cancelar e denunciar, porque no site do consulado está dizendo que é ilegal você fazer esse tipo de agendamento e tem que ser você, né? Porque no meu caso, eu sou do Espírito Santo, o consulado mais próximo é do Rio de Janeiro. Isso. Então, nesse caso, o que a gente faz? Os nossos clientes, eles tiram print de todas as tentativas, enquanto eles estão reunindo a documentação, eles vão tentando fazer o agendamento. Se eles conseguem, eu não faço o processo deles, eles fazem no consulado. Mas se eles não conseguem, até o da entrada no processo deles, a gente junta aquele dossiê de tentativas, horários, dias, e a gente prova para o juiz que é privação de direito. Pela lei você vai... Exato. E aí o juiz dá a cidadania para a pessoa, porque realmente o próprio consulado, o próprio Ministério do Interno assume que não tem condições de atender uma demanda grande como a do Brasil. Galera, então, recapitulando, judicial, não precisa ir para a Itália, entre em contato com a prática, Jéssica dá um jeito lá. É isso aí. Entre em contato, você recebe o orçamento em menos de 1 minuto, porque agora nós somos muito tecnológicos, você sabe, né? Eu tava vendo as stories dela, ela implementou muita tecnologia lá e agora tá tudo rápido. A gente, o cliente não precisa mais ficar esperando o retorno de consultor, pedir o orçamento, chega em menos de 1 minuto, você já olha o contrato, já vê valor, já vê se cabe no seu bolso. E se você quiser continuar o atendimento com a nossa equipe, a gente tem uma equipe de consultores aí que estão sempre disponíveis. Você aceita real e euro? Euro, mas a pessoa usa as plataformas, né, de Wise, remessa online, é bem tranquila essa parte, porque as plataformas hoje ajudam bastante. Então, tem flexibilidade no pagamento também. Paga em real, a gente recebe em euro. Aí o passaporte aí, ó. Pra motivar vocês aqui, ó, passaporte italiano, vem atrás desse aqui, abrir muitas portas pra vocês aqui na Irlanda. Eu tenho muitos clientes aqui da Irlanda que fizeram um processo comigo e hoje estão trabalhando na área, estão prosperando, indo melhor graças à cidadania italiana, não precisar, tão preocupado com renovação de visto. É um pesadelo. Exato. Então, assim, a cidadania italiana realmente muda a vida das pessoas, isso é muito bom. E aí a gente tá aqui, disponível pra vocês, né, se precisarem, só chamar. Queria saber suas considerações finais, tá bom? E o que você orienta pra galera, independente se tem cidadania ou não, chegar aqui na Irlanda, viver, trabalhar, estudar. Eu vi um pessoal no Instagram falando esses dias, né, pra não vir em planejamento muito curto de tempo, pra vir, pra pesquisar bastante por conta da acomodação. Mas eu diria que a Irlanda é um país muito propício para trabalho, então é uma porta de entrada muito boa para as pessoas que vêm do Brasil para aprender a língua inglesa, que é a língua mais falada no mundo. E aqui vem assim, eu não sou da turma do só vem, mas eu digo que venha com planejamento. Comecem a pesquisar outros países também da Europa, porque não tem só a Irlanda. A Irlanda é
é sim um país onde a gente vê que tem muitas oportunidades, que está em desenvolvimento, sempre crescendo, porém existem outros países também que os brasileiros estão descobrindo aí, só não é muito falado, né? E tem tantas oportunidades quanto. Então aproveitem que a gente está numa era, a era da informação, e vocês têm acesso a tudo que vocês precisarem muito na internet. rápido, né? Exato. Então assim, procurem, não tenham preguiça de pesquisar, não tenham preguiça de procurar e perguntar. E eu acho que quanto mais informação você tiver, mais preparado você vem. E se não der ainda financeiramente para você fazer alguma coisa, controla a ansiedade, porque a ansiedade faz a gente tomar muita decisão errada e que deixa a gente cair em rascadas, como eu caí. Então, as minhas considerações finais seriam essas, para você vir preparado, o mais preparado possível financeiramente, psicologicamente principalmente, cuide da sua mente, porque aqui o filho chora, a mãe não vê, né? Verdade. Então é isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer a Jéssica. Vou deixar todos os links na descrição, todos os contatos dela. É isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato com a Jéssica, tá bom? E se alguém me perguntar de cidadania, eu passo pra Jéssica também, porque eu não lembro mais de nada, porque eu já tirei a minha cidadania há muito tempo. Tá bom? Obrigada, Léo. Eu que agradeço. E outra coisa, se vocês forem entrar em contato com a Prática, escrevam lá que vocês vieram do Terrinha Verde pra gente poder saber, né, qual que é a interação aqui de vocês com o Léo, e para ele também medir, né, o interesse de vocês, porque quanto mais vocês interagem e vocês, né, nos mostram o que vocês precisam, ele consegue criar as estratégias ali para atender vocês e trazer as pessoas certas. E me siga lá no Instagram, hein? Grande abraço, até a Até próxima. logo!